Boa noite, meninas. Seja tudo bem-vindo. Vamos partilhar a live, por favor. Se nós falava, hoje nosso tema é descolonização de olhar com o artista e ativista Jam Negin, onde também fala sobre a importância de olhar como um movimento estético, político e essencial para contribuir para novas organizações sociais. Nós também da iniciando a live para eu não perder alguns minutos. Eu vou estar com o Morinhos. Partilha a live, por favor. Que é para mais pessoas juntar nós. Boa noite, Alô? Jam Negin. Ei, alô, soube direito? Não só ouviu direitíssimo, já. Ok. E Boa bom, noite, estou boa ouvindo noite. direito? Estou ouvindo direito, já. Soube direito, sim. Alguém naquela hora que você falou, mas estava uma cozinha abaixo, mas nunca, a mim soube direito. Nisso, nós que só ouve, nós deixamos saber, Já, por não favor. tá ergue voz. Exatamente. Antes Mori do que você início, está? não sei, estou ouvindo agora, Yeah. já. Quanto Boa. tempo, né? Sim. Eu estava com o cabelo diferente na altura, né? Não estava, já. Ah, Estava, ok. acho que foi uma diferença. Sim, exato. Já, é verdade. E, meninas, antes de no início, anda Pirinhoso, eu segui página de Tavis Podcast and More. Eu segui página também de Jam Neguin, para eu ter conhecimento do seu trabalho. Tem página lista na Instagram e também está presente na Facebook, certo? Está também no Exato. Facebook, já. É na todo lugar no site o mesmo nome. Tudo plataforma, mesmo nome, já. Jam Neguin, Exato. que é D-J-A-M, espaço, né? Neguin como um apelido, N-E-G-U-I-N. Jam, se quiser, pode Exato. escrever para assim, para meninos entenderem o nome direito. Exato. Só me dá Um, um. yeah, É dá no história. comentário. Você escreve Exato. isso, vocês podem ter uma ideia. História. Yeah, como que é spelling do nome. Exato. Então, ministro, vamos falar, então, nosso tema hoje é descolonização de olhar. Já ninguém também esmiuçando ele, né? Uhum. Dizer que Espera. aquela descolonização que nos espera, que nos fala dele. Antes disso, que eu só apresenta, já ninguém é artista cabo-verdiano, multifacetado, dançarino, coreógrafo, professor de dança, cantor com atuação na palcos internacionais como Sunset Jazz na Paris e Festival Municipal de Pacatuba, na Fortaleza, Brasil. Janeguin também já trabalha como manager de alguns artistas cabo-verdianos como Hélio Batalha, Hilário Silva e Xomara Simedo. Também tem um percurso na moda, na literatura e ativismo cultural e social. O que é que você nota? Alguma coisa, Jam? Jam para tudo? Não, Nada ainda tem disso. muito mais. Se currículo é extenso, meninos. Porque a não fala tudo, mano, tem tempo limitado. Vai, tchau. Exato. É sempre bem Sim. ativo. Se não flanho se você página, eu estou tendo mais conhecimento desse trabalho. E, Jam, então, antes de no começo, eu queria falar alguma coisa para ti. Ok. Sim, na verdade, não tem. Normalmente, a hora que ainda começa um live, ainda começa sempre com algumas provocações. Não chama provocações, mas digamos um pequeno resumo do que que você fala. Assim, acho que a pessoa fica com mais ou menos uma ideia Exato, yeah. de onde que não só começa e não onde que não chega, né? Então, minha primeiro provocação, no fundo, também tem a ver com algo que aquele que não te procura sempre, ou que não está te procura sempre cada vez mais, horas que não assiste um live, horas que não vai consumir um conteúdo, que é sempre localiza não só o objeto de fala, mas o sujeito de fala, ou seja, quem que você está falando, o que você está falando, né? Para a hora que você fala sobre aquele assunto e por que você fala sobre aquele assunto. Acho que às vezes até pode ser mais importante do que o que você está falando, né? Isso porque horas que te apresentam assim, daquela maneira lá, tá falando fazer muitas coisas, está dando uma ideia de de Jam enquanto um artista que faz um monte de coisas e tal. Mas e também se não repara, a própria imagem de artista, talvez não imaginário que não te divide no estudo, está sempre no lugar daquele indivíduo, o indivíduo que está a fazer arte, né, ou que tem um domínio de um técnico, de um saber fazer um determinado tipo de arte, modalidade artística, e talvez nunca tenham tanto uma ideia de artistas como pessoas que é capaz de produzir conhecimento, ou dão arte enquanto uma ferramenta de produção de conhecimento. E mim encara a arte como uma forma de produzir conhecimento. Então, é um lugar de fala,
enquanto um artista, é sempre de acreditar que a arte é uma forma de produzir conhecimento, de revelar mundos, de trazer novas formas de desconstruir o mundo, de pensar o mundo, de construir o mundo junto com quem se partilha a arte. Então é muito importante também que a arte seja conhecido como um lugar de produção de saberes. E para isso, o artista ele é um ser humano, como nós tudo, e tem acesso e através dessas vivências, através dessa trajetória, a tudo aquilo que a Tabata coleta, de certa forma, traz para ser arte, não é? Então, a arte, no fundo, é um reflexo de quem quer ler e de quem que está faz. Então, é muito importante esse tipo de localização. Então, para quem está a falar, localizar o sujeito da fala, para Mori, às vezes, não está... É tão simples quanto isso. A hora que você tem um médico que falou, por exemplo, vou tomar um remédio, e boa amiga falou, vou tomar um remédio, mais rapidamente vou vai para aquele que médico está falou. Por quê? Porque existe um fala localizado, né? Um saber que vou botar de certa forma atribui àquela pessoa que tem aquela identidade, porque o médico socialmente é alguém que supõe que faz um estudo, medicina, blá, 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 blá. E boa amiga talvez tenha apenas uma opinião lá e pode ser que até essa opinião seja certa, né? Mas nós não atribui aquele que é tipo uma espécie de economia e hierarquia de saber, né? Quem sabe, quem pode saber alguma coisa. Acho que é importante não pensar sobre isso, ou seja, horas que não está diante de qualquer exposição, qualquer tipo de situação em que não está como ouvintes, é importante no tentar entender a trajetória também de pessoas que está produzir aquele discurso, né? Qual que é esse background, como é que, de que forma que aquilo que você traz, de certa maneira, tem chamar lugar de fala, né? Todos os lugares são de fala, né? Mas é importante para não passar para a segunda camada, que é a provocação que me traz hoje. Então, 3 provocações, já no começo da tema. É isso, mas então para isso também é preciso, como falar, tenta também descolonizar as ideias de artista como um mero produtor de arte, ou entertainer, ou alguém que simplesmente tem um saber especificamente ligado a fazer qualquer coisa, o domínio técnico sobre um determinada forma, que não se chama forma artística, né? Então, para mim, como a arte é um lugar de produção de conhecimento. Então, outra coisa que eu acho importante, que é um movimento que, engraçado, que reivindica e também que a razão de certa fala com o Bones Live ali é que não precisa ainda radicaliza mais nos debates, radicaliza no sentido de bem mais na raiz, né? De bem na raiz das questões. Às vezes ainda percebe uma série de temas que nós, como nossa comunidade, de pessoas ativos e que estão ali em certas militâncias também, ou em certas reivindicações, em certas ocupações, uma hora que você faz um live para falar sobre um tema, também você posiciona, né? Você pretende ser ouvido. Então, e às vezes é preciso não tem essa atitude de perceber de onde é que não se está, a partir de onde que não se está produzir nossa fala, né? Então, para mim é tão importante, por isso que eu ainda faço live, ainda fala tanto, porque para mim é tão, quando eu falo sobre aquele assunto ali, é uma coisa, por exemplo, que uns 12 anos estuda, né? Como pode ter alguma pequena noção sobre. Então, esse lugar de partilha, ele é também como um processo de falar, pessoal, não começa a ter mais honestidade intelectual, né? E também para a maioria de pessoas, acho que sim, existe então, vamos fazer aquele apontamento ali, a hora que nunca fala, normalmente, nós não temos uma sensação que nós é o autor da nossa fala, né? Tipo, ou seja, nós ali está fala, é meio um ser pensante, você produz um discurso que está fluido, acontece no momento, mas a nossa produção de fala e nosso discurso é sempre um retalho de coisas que não ouve, coisas que não lê, vivências, etc, etc. Então, nunca nos é que é o autor completo de um determinado tipo de coisa que nos fala, né? Para mim, para falar daquele tema ali, não teve acesso a ele, né? Não teve alguém que falou, alguém que ouviu falar de outra pessoa, alguém que escreveu sobre isto. Então, às vezes, não te posiciona no lugar de
alguém que tem algo a dizer e que pensou, mas não tá falta teu trazer aquilo que me está a falar que é as referências, né? Ou seja, a partir de onde que você produz aquele pensamento ali, e uma hora que não pode fazer uma leitura crítica de aqueles pensamentos que não te absorve, para de certa forma, para não poder construir os discursos de forma autoral. Muita pessoa está fala, mas é sempre no âmbito de uma opinião ou isso não te perde de show, porque não se trata de combate com uma outra parte da produção de conhecimento que tem visto show não forma um certo formalismo, né? Por exemplo, as academias estão preocupadas na produzir materiais, artigos que está a seguir certos rigor científico, a área tem que ter determinadas regras, etc, etc. E nós discursos enquanto ativistas ou enquanto pessoas que fazem live, etc, é um discurso, digamos, mais coloquial, só que não te acaba para que consiga, talvez, bem naquela coisa que vai radicaliza o debate. Ou seja, mas então, a boa você, para a hora que você fala aquela, de onde que vem esta ideia? Como é que você pensa aquilo que você pensa? De onde, qual que é o fundamento que você base para poder produzir aquele discurso? Então, é por isso que isso tudo, essas provocações, isso tudo para falar que aquilo que você está fazendo hoje, no fundo, quem é minha macro objetivo assim de vida, que é pega na tudo aquilo que a academia está a fazer, que é, digamos, formaliza todo o conhecimento e trazer para um chamado de linguagem yo. Porque para mim conhecimento é cavalo de nada, se nunca pode mexer nele, para folha laburosa, para folha anharosa, para não incidir na realidade. Ou seja, se tudo coisa ali for muito bonitinho, na livros e tal, então fica sempre confinado a um grupo de pessoas que também criam determinada linguagem, também criam determinada imagem a suas voltas, e também temos chamados intelectuais, e a esse também ser dado uma autoridade de produzir conhecimento sobre determinado assunto, enquanto que não sabe, mas nós tudo pode ser portadores e divisores de conhecimento. Então, no fundo, ele sim, partilha conhecimento, partilha mora que estuda aquele tema ali, mora que chega às conclusões, e cria mais ou menos um roteiro, ok? De onde que para não começa e de onde que gostaria para não terminava, naquela 1 hora e meia ali por um desafio. E a partir disso, um debate tenta trazer obras que lê, filmes que olha, coisas que estuda, palestras, etc. Porque a gente acha que é importante cada um também vai confronta, né? Não acreditem em mim é apenas em a recorte, né? Então é importante localizar em a recorte para servir de material para cada quem também traz seus próprias leituras, experiências e opiniões, mas também para ir atrás, né? Para ir atrás de que as referências e outras referências e conseguir, digamos, torna mais rico, né? Torna o debate mais rico, torna o debate mais sofisticado também, de certa maneira. Então, aquele em linhas iniciais, em que se você quer falar algo. Começa a pergunta, já. Uhum. Começa a fazer pergunta, já? Sim, Para sim. agora, eu estou com desafios. Desafios Sim, avançados, né? se calhar nunca sabe se está fazendo sentido um flow sumário de cenas que eu queria falar ou se você quer vai logo com a pergunta. Antes eu queria perguntar, vou explicar o que é descolonização de olhar, que é para tu alguém, né, perceber. Ok. Então, Então, que não sabem falar de tanto. certo, ok. Então, se calhar antes de falar sobre descolonização do olhar, está fazendo sentido fazer resumo para uma hora assim, não também entende como é que a coisa toda surge, né? Então, meu objetivo, gosto ali, é falar a partir do olhar, e de novo, a hora que o olhar, ele é mais do que um processo de fisiologia, mais do que um ato óptico, ele também é um prisma sociocultural. Uma hora que olhar, a partir do olhar, nós não criamos nossa relação com o mundo, e depois não também fala, uma hora que aquele olhar ali, ele é formado, né? Se olhar que está criando nossa relação com o mundo, uma hora que está opera, uma hora que aquela relação ali está acontece, e a partir disso não também descobre mais olhar ali, mas ele é um olhar colonizado. E não também fala por que ele é colonizado, o que significa um olhar colonizado, uma hora que aquela colonização lhe foi feita, uma hora que ele é feito, para não poder passar para
a descolonização, uma hora que não te descoloniza o olhar, e depois, para não chegar na fase final de descolonização do olhar, que seria nutrar o olhar de centro, para não descobrir meu olhar está no centro de, digamos, relações humanas, e para não passar para talvez uma ideia de como é que não pode criar relações que passa para outros tipos de sentido e que seja só olhar. Então, por isso que se calhar antes de não chegar na descolonização do olhar, não tem que falar sobre o que é olhar, como é que o olhar funciona, por que não tem um olhar colonizado, porque para descolonizar alguma coisa não tem que descobrir por que ele é colonizado, né? O que é que você fala de e também o que é colonizar o olhar. Então, se você está permitindo fazer aquela passagem ali, mas até fazer mais sentido, yeah? Então, olha, gente, é show curioso. Horas que não está pensando olhar, toda a gente pensa assim, mas nós não tá hoje, né? Tipo, mas nós não tá hoje e aquele que não tá hoje é nós, digamos, é nós horizonte, assim, é nós horizonte, é nós lugar, assim, de mundo. Como se tudo aquilo que não tá hoje fosse a realidade, né? Como está falando, a nossa realidade não está hoje para a realidade. É aquilo que nós não acredita, de certa forma, né? Pelo menos até há pouco tempo era assim que ninguém pensava e também constata uma pessoas com quem ainda convive, sim, que pensava também. Então, a hora que eu entrar dentro desse tema, você percebe que descolonizar o olhar é a primeira coisa, assim, é o ponto 1 de qualquer tipo de movimento que não deve fazer, sobretudo nós, enquanto pessoas negras, racializados, para no bem, para o chamado descolonização do pensamento, que não se vai falar mais para frente. Mas então, para não poder descolonizar o olhar, não tem que também perceber o que é olhar, né? O que não se fala, hora que não se fala de olhar. Uma hora que olhar, de certa maneira, ele é tão essencial nas nossas formas de construir relação. Então, nós não temos ideia de que, como é que funciona o olhar do ponto de vista fisiológico, né? Nós não temos olhos, não temos uma relação óptica com o mundo, não temos um globo ocular que capta o mundo através de luz e tem todo aquele processo de reflexão de imagem, mas ele tem um formato côncavo. Só que é curioso, é que dentro de estudos da neurociência, inclusive, você percebe que quem olha realmente não é o olho, quem olha é o cérebro. O cérebro é no córtex e pré-frontal, é lá que está, digamos, a maior parte da operação de controle da visão. Inclusive tem um artigo muito interessante, depois também partilhar horas que não publica, que mostra uma hora que nós não passa 4 horas de dia cego. Porque na verdade cérebro que tem capacidade, olhos que têm capacidade de estar sempre a hoje, então o cérebro cria uma maneira de estar sempre a produzir imagens que te dá uma sensação, mas não olha para alguma coisa, mas nós nunca estamos a ver, né? Gosta de se simbolo está olhando, mas na verdade tem um conjunto de operações que te fazem com que a priori atribui forma a mim. Ele é uma coisa muito mais complexa do ponto de vista da física, do olhar, mas é que é para que não creio bem. Mas então, e o único que critica com isso? Olhar também é, antes de mais nada, nossa primeira relação com o mundo. Vamos dizer, tem algo de um livro muito importante, que é esse livro que os livros mais importantes para as lives, que eu recomendo tudo alguém depois também é hoje, que chama Modos de Ver. Na verdade, é só um livro, ele também é uma série de BBC, de 1962, chamado Ways of Seeing, Modos de Ver, de um crítico de cultura que é John Berger. E ele, basicamente, livro, e este é físico, mas quem que está conseguindo ler espanhol, não está conseguindo, tem um artigo dele, tem um livro inteiro em espanhol na YouTube, na Google, aliás, desculpem. Então é muito... bom, nós que falam português não está conseguindo ler uma coisinha de espanhol, não. Então, tem uma coisa que eu estou falando que é muito importante para não começar a ler. Para ver vem antes das palavras. Antes de falar, a criança vê. E se não para não pensa, é super interessante, né? Nós não passamos grande parte de nossa infância, e, digamos, até aos 7 anos, de acordo com a psicologia comportamental e do estudo do funcionamento do cérebro,
nós não temos o período de aprendizado, né? O período de leitura do mundo. E criança, sobretudo um bebê, um primata, um humano, ele é que tem uma capacidade de interpretar o mundo. Ele tá hoje, ele está sentindo o mundo através dos sentidos, e aquele que é dado a ver é aquele que a Tabata toma como realidade. Então, a Tabata forma aquele que inclusive a própria psicanálise e a psicologia contemporânea chama de inconsciente, né? Nós não absorvemos o mundo de uma forma muito inconsciente. Não tem forma coisas, nunca tem um pensamento crítico sobre as coisas, nunca tem um recorte de certa maneira de questiona por que as coisas são assim. Então não está bem para o mundo e não está sempre a ter uma relação de visão, né? Não está hoje a comportamentos, não está hoje a imagens, não está hoje a relações entre as coisas, e visão, se não repara, é um de que sentidos mais predominante, né? Tipo, é aquele sentido que está tipo, quase no centro de nossas relações, né? Também tem essa frase de que quem não é visto não é lembrado, longe do coração, longe dos olhos, longe do coração, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então não tem uma primazia, não tem tipo uma espécie quase de hierarquização, de olhar como centro, ou só acredito naquilo que eu vejo, né? Tipo, o olhar até torna o centro da forma como nós também produzimos lugar no mundo. Mas isso tem um momento especificamente, que nós devemos falar mais a seguir, que também acontece, de certa maneira, em termos históricos. Mas então é importante, pensando nesta perspectiva de que nós nunca passa bastante parte do nosso tempo, está hoje para coisas, é importante e nos pergunta, mas para onde é que nos está hoje? O que é que nos está hoje? Que mundo é este que nos está hoje, né? Criança, ele está bem, quase que, não é propriamente uma tábua rasa, porque já não está bem com os seus códigos, né? Com as suas informações genéticas, com as suas potencialidades e as suas características que também condiciona também o desenvolvimento, mas a nós é sobretudo fruto de meio, né? Nós é fruto de onde que não nasce de nossos condicionamentos e de tudo aquilo que de certa maneira também compõe nosso universo simbólico. E uma das coisas que mais compõe nosso universo simbólico é sobretudo imagens, né? Imagens, porque as imagens, de certa maneira, esta compacta realidade muito mais rapidamente que uma palavra, né? Uma palavra, às vezes, é muito pouco para traduzir. Uma imagem pode conter nele uma infinidade de leituras com palavras só que está consigo. Então, e é importante esse exercício de, mas para si, tipo, qual é o sim? Se nós não temos para um mundo que está feito antes de nós, já está feito, né? Que mundo é esse? Que mundo é esse e de que maneira que nós não está criado, né? E mais cedo ou mais tarde, num exercício crítico, nós devemos perceber que nós estamos num mundo que é um mundo que tem um recorte, né? Nós não estamos sempre hoje o mundo através de um lente. E que lente é essa? Normalmente é um lente que obedece a uma estrutura de poder, uma estrutura de que de alguma forma de nossa organização social, existem grupos, existem classes, existem recortes, existe gênero, existe raça, existe um conjunto de categorias que vai estar criadas socialmente e que nós todos estamos sujeitos a essa categoria lá. E qual que é o olhar, digamos assim, né? Qual é o olhar que domina o mundo? Quem domina o mundo, né? Vamos pensar. Que é muito difícil de não chegar lá. Tem um mundo... Quem domina o mundo? Um mundo dominado por uma branquitude, uma supremacia branca racista, sexista, machista, heteronormativa, com visão binário, né, de que só existe, de que ou é preto ou é branco, ou é mulher ou é homem, ou é isto ou é aquilo, né? É assim uma coisa bem extremista, ou é de direita ou é de esquerda, às vezes no centro. Então não tem um mundo que tem um recorte, que tem uma leitura, que é controlado por forças. Então é preciso, quando faz esse processo de desconstrução, né? A hora que também chega naquela descolonização, não fazer perguntas, né? Como é que não pode fazer perguntas acerca de para que mundo é este que está dado, está posto, que não está nasce e que está sempre
de alguma forma, e cada vez mais, hoje em dia, na sociedade que nos está, que é uma sociedade que é completamente devorado, intermediado, sobrepovoado de imagens o tempo todo. Agora, se a licencia não está nas imagens, né? Por que que, o Joe, então o Joe, uma imagem de uma mulher preta, né, que tem um cabelo afro, que tem óculos, né? Bonita, ok? Portanto, é importante revelar. Claro, of course. Então, e não se fala através de um dispositivo, né, um telemóvel, e nós estamos numa sociedade telânico, né, cada vez mais sempre imerso em telas, seja para ali, ou já no telemóvel, ou já no computador, ou já na televisão. Então, mora que não pode, se não está toda hora em contato com imagens, né, que imagens são essas, né? Que imagens é que não se está hoje? A que imagens é que não tem acesso? Isso é tão importante e não começa para ali. O olhar está no centro de nossa relação. Para não passa todo tempo está hoje para coisas e não precisa de questionar qualquer imagens que não tem acesso. Sobretudo qualquer imagens que não teve acesso, né? Principalmente, né, no mundo inundado de imagens, né? Quem que é visto? Quem que está olhando? Exato. Quem é a imagem, né? Sim, sim. E não poderia... Não poderiam fazer um pequeno parênteses para não falar sobre aquilo mais para frente, para a maioria tentou a ver inclusive com nós, ainda com a nossa comunidade, ainda fala na parte do princípio que é pessoas pretas, pessoas chamadas negros, raça negra, de não questionar aquilo, né? Qual é que regimes de representatividade e de visibilidade que negros têm dentro de próprio indústria cultural, de arte e etc, etc, etc. Isso é bem importante e nos guarda aquela questão ali. Inclusive, não pode falar um bocadinho sobre colonialismo digital, de algoritmo racista, etc, etc, que é outro tema ligado a esse assunto. É importante mesmo de não ganhar consciência sobre ele. Então, seguinte, mais ou menos um caderninho. Não queria falar mais um bocadinho sobre aquele livro li, Modos de Ver. Ele é tão fixe e tem uma coisa que é central, para não passar para a fase seguinte, que é o seguinte: nós só vemos aquilo para o qual olhamos. Isso é uma cena mesmo mind-blowing. O que é que significa? É que, na verdade, a minha hora que está o Joe, primeiro, acabou com essa hoje. É todo um conjunto de inconsciente, né, anterior a mim, a maneira como foi condicionado o eu, etc, etc. Existem sempre fatores que contribuem para a forma como está hoje, né? Ou seja, é mais sobre, quando o João fala da Mariana, é mais sobre o João do que sobre a Mariana, é mais ou menos aquela mesma lógica ali. Então, se não está hoje é para coisas, na verdade é para não perceber. Como é que está hoje para terminar o assunto? Mora que coisa que me está... Por que me tem os olhares de julgamento? Então, dou um exemplo que é algo que está acontecendo comigo. Por exemplo, horas que quando estava na Lisboa, normalmente não tinha um determinado rotina que é ainda vai fazer aulas de dança e como da dança hip hop, ainda vai com a roupa swag. E então, normalmente, como também cozinhar antes da começar, sempre passava para a FNAC ou para livrarias. Então, ler bom cozinha, tem um hábito de ficar às folhas livre, ler muito livro, às vezes vai muito livro, ainda começa a ler. E então, te repara, mas sempre que me entra naquele lugar, existe um olhar diferente para mim. Por quê? Porque supostamente o corpo que entra no espaço não condiz supostamente com o ambiente que aquele espaço supostamente foi pensado, não é? Aí está fazendo, questiona, por que há um olhar diferente? Por que não está assim, não, mas eu percepciono um olhar diferente. Mas existe um olhar diferente, não é mesmo? Não é uma coisa que é tão assim ilusório ou claro. minha cabeça. Que nós que pensa, né? Sim, mas também existe. Claro, mas também existe. Aquela realidade sim. Que é mesmo aquela visão, aquele olhar. Exatamente. Nós também, hoje eu sou consciente, me acabou que você está inventando, mas está lá. Exatamente. Exato. Então a pergunta que ainda pode ser, mas para lá aqui sempre que não está bem linha sonhando assim. Porque, e depois ainda pergunta, mas por que esses espaços não são pensados para esses corpos, né? Na forma como tudo a própria arquitetura, a organização, né? Para mim, é sempre um desafio
horas que não entra lá, não tem que sempre, não pergunta sempre, por exemplo, horas que não entra na FNAC, horas que não entra na livraria que é ler devagar, não entende logo a organização dos livros é completamente diferente, né? O perfil de lugares onde que você consome coisas, aquilo que é dado a ver, por que determinados livros estão à frente? Por que esses livros são dados a ver e outros estão mais escondidos? E depois a pergunta, por que é isto que é dado a ver, né? Por que tem autores brancos que falam sobre um determinado tipo de coisa que está à frente? E por que mim tem que também vasculhar a pergunta de onde se tem livro de fulano, de autor não sei quantas, negro ou latino, etc. Mas isso é importante. Lá, né? Isso porque lá vamos de olhar, né, imagens, tudo isso é controlado, né, para aquele supremacia branca, onde estas coisas, que livro que está põe à frente, esta decide coisa que não está consumindo primeiro, ou se não, o único coisa que não está consumindo, né? Por isso que todos os outros livros, por isso que tem os artistas ou escritores, nesse caso, quando se fala de livro, africano, nunca tem conhecimento dele. Mas a mídia nem dá culpa também, às vezes, só supremacia, não. Então, a culpa também, às vezes, nós, como tem obrigação, né, de procurar conhecimento para nós mesmos, tá, né? Hoje não era de informação, era de internet, tudo está ao alcance de um clique, né? Não por isso pesquisa e encontra, tá, né? Mas, continua o raciocínio. Não, é uma conversa, só livre para pessoal também, se tiver perguntas ou comentários, não está à vontade. É interessante, é o que eu te falei assim. A mim tem um meio termo sobre aquele, tem uma visão de meio termo sobre isso. Então, acho que sim, sem dúvida, é bom que nós ser capazes de fazer nossa emancipação, mas também não tem que ter noção de que nem todas as pessoas também têm sequer a possibilidade de fazer isso, né? Se calhar nós nos tornamos uma posição, de certa forma, de privilégio, onde que nós não estamos conseguindo fazer isso. E às vezes não pode cair, né? Num pequeno armadilha de sistema capitalista, neoliberal, que cria esse discurso de meritocracia e acha que a pessoa deve expor, enquanto que os problemas sociais são sociais, né? Os problemas sociais não são individuais. O problema da desigualdade, da falta de informação, do próprio racismo são problemas estruturais, não são problemas individuais. Nós não devemos procurar, sem dúvida, a emancipação, só que a emancipação só acontece horas que não for capaz de derrubar aquele sistema. E aquele sistema é um sistema que controla, né? Porque, por exemplo, lá está. Está no caminho. Sim. Está no caminho. Eu tenho as minhas dúvidas. Já não teve pior. Já não teve pior. Amanhã não teve pior. Já não está bastante. Não patamar mais alto. Não está chegando. Por segurança, né? Sim. Com bomba e tiro não está chegando lá. Brincadeira. Se for preciso, meninos, vá. Não manda ela. Eu sou sagrado, me engana nada. Pronto. Sim, mas é isso. Ou seja, não tem que responsabilizar a sociedade também, né? Não tem que responsabilizar as estruturas que de alguma forma que é responsável para a coesão social. Se não está vivendo num suposto Estado de nação, Estado de Direito, quem são as pessoas que decidem, por exemplo, conteúdos que pessoas estão estudando na escola? Baixa, não calel, mas baixa, também recomendo alguém a fazer, baixa plano nacional de educação, Cabo Verde. Não queria ler, para saber precisamente qual que é o plano estratégico de comunicação, uma vez que já dura educação na escola, né? Mas para não entender qual que é conteúdos que está de certa forma na base de estruturamento de manuais e programas. Eu acho que às vezes é preciso bailar na radicalizar os debates, bem na raiz das coisas. É bem lá naqueles pequenos, naquele que forma todo o resto, para começar a tirar a bomba, assim, mais ou menos isso. Por acaso, não tem nem ter uma pergunta sobre isso, sobre escola e professores, né, em relação à educação, aquela descolonização, de olhar, mas caramba, vou ele mais para frente. E buscar preparar algo para falar, fazer que é descolonização? Mas acho que não. Acho que eu gostaria de falar um bocadinho mais ainda sobre a questão do olhar, para modo tem algumas coisinhas ali que eu acho interessante para não falar.
sobretudo dando exemplo a partir do ponto de vista de arte, que é aquele livro com Modos de Ver. Naquele livro é importante uma coisa. E John Berger, ele é um crítico e ensaísta de cultura inglês, branco, ok? E ele tem ele tem uma postura crítica. E naquele documentário, tem 4 episódios em inglês, você pode procurar, Way of Seeing, no YouTube. Muito importante para quem quer fazer discussões acerca de arte, indústria cultural, é ter uma visão crítica super interessante. E até vai fazer uma análise de obras de arte, sobretudo de artes plásticas, de 1400 até 1900. E também, no fundo, analisa a partir daquela ideia ali. O que é que estava a ser pintado, né? Quem que se pintava, quem que de certa forma está a perceber naquelas pinturas, mora que as pessoas está a perceber, e porque é que de certa maneira obras de arte também cria a volta de uma relação, se nós reparem, existe um certo áurea de religiosidade, de misticismo, de uma espécie quase de divinização de arte, né? Tipo, o próprio artista está colocado na sociedade num lugar de pedestal, né? Tem privilégios, está ganhando rios de dinheiro, às vezes está pagando imposto, depois é o fisco, tem facilidades, ele é cultuado, né? A pessoa está a seguir, ele é um influencer, ele é uma figura pública, porque isso foi construído historicamente, né? Porque a arte, essa arte que é uma arte que teve, que foi recortada, né? Que não tem que perguntar, mas qual arte afinal é que teve acesso a esse processo, né? Que arte que foi exposto durante a Idade Média? Analisa quadros, por que a pintura, por que não está estuda Miguel Ângelo? Por que não está estuda Leonardo da Vinci? Por que não está estuda isso? Por que é isso que é exposto nos museus? Por que é isso que é dado a conhecer enquanto uma arte erudita, enquanto uma arte que também é produtora de conhecimento? Então, eu acho que isso já começa também a dar pista para o que significa descolonização do olhar, né? Então, ele é muito importante. Tinha provocações, onde as provocações que ele faz é, por exemplo, a representação da mulher, né? Que, aliás, é algo que você percebe na toda a história da arte. A mulher é sempre um objeto do olhar, não é? Ela é sempre objeto, é sempre colocada numa posição desenhada, pintada do ponto de vista do homem, né? E até um quadro, que não se lembra qual que é um pintor, onde que tem uma mulher nua e ele coloca um espelho na mão daquela mulher e ele coloca vaidade. E a pergunta é, mas vaidade, como assim vaidade? Vou pintar, vou pôr um espelho na mão, vou dar olhar ao mundo, dar olhar ao outro, e você não se parte do princípio que aquela mulher ela está num ato de vaidade a mostrar. Nunca pergunta se aquela mulher escolheu ou não estar nua, porque que está nua, porque que ao que te mostra nudez é vaidade, porque que o homem é menos visto, é menos representado nu. E não faz um ponto assim, século XXI, cinema. Porque que já nos repara, a maior parte das vezes, o nu nas novelas, no cinema que aparece é mais da mulher do que do homem? O homem aparece de peito, mas a mulher pode aparecer bunda, pode aparecer mamas, pode aparecer tcheca, mas o homem quase nunca aparece nu, total. Poucas vezes, é sempre mais o corpo da mulher que aparece nu, né? Então, isso é uma continuidade de um olhar, né? De um olhar que se convencionou, né? Não convenciona na ódio nu da mulher, né? Não convenciona. Inclusive, é uma convenção pornográfico, né? A própria indústria pornográfica entende isso e forma como a pornografia o corpo de mulher é extremamente grave, né? Porque a mulher te torna um objeto de prazer e não um sujeito, né? É difícil não desconstruir isso nas relações, né? Por isso que tem tanto feminicídio, por isso que tem tanto estupro, por isso que saiu na rua de saia curta, não, ele que provoca, mas por quê? O corpo não é dela, o corpo pertence a outro, mim tem um direito de invadir o corpo da mulher.
o corpo da mulher, ao ser exposto, é empoderamento ou é réplica de uma convenção? E são todas discussões que é importante sempre discutir, fazendo as retrospectivas históricas, né? Por isso que é importante bem hoje na radical dos problemas, na radical do único bem de tudo isso. É sempre fruto de uma tradição que é uma tradição que não tem que me falar nela a seguir, que vem desse projeto que acontece num determinado momento histórico, que é o projeto de colonização, né? Há mais ou menos 500 anos atrás, 500 séculos atrás, aliás, desculpem. E é isso que foi esse projeto de povos europeus que quis expandir, né, essas fronteiras e esse conhecimento do mundo e invade, né, territórios, invade terras e através de tudo aquilo que já nunca sabe, né, um sistema de estupro, apropriação, expatriação, violência, matança, genocídios, Então, quer dizer que acontece isso, é tão importante agora, não tem um olhar, né, que é um olhar que vai para o mundo, né, a partir desse momento da história, que é um olhar eurocêntrico, né, e nesse período de mundo, é tão interessante, percebe, e não também olhar na obra de Fanon, também olhar na obra de Achille Mbembe, que é teóricos e escritores, pesquisadores africanos, tão importante para as discussões, não também percebe que a partir de uma determinada altura, que é esse projeto de expansão ultramarítima, como se chama, o Ocidente vai invadir o mundo e, de certa forma, também traz esse olhar de domínio, né? De que esse é a civilização, esse é o suprassumo e tudo o resto são os outros. E eu vou descobrir o mundo como se o que estivesse lá precisasse desse olhar para existir, né? E então tudo que é fora do olhar era exótico, né? Aí e o exótico significa isso, exótico, fora do olho, fora da vista. E então isso é uma grande falácia, não é? Porque não é que tu descobriste, tu é que estás a ver, não é porque não existe para o meu olho que não existe, né? Mas nós não temos essa tendência, só existe aquilo que eu vejo. E isso também é fruto do próprio projeto da modernidade e do avanço, que é essa busca por uma evolução da ciência, uma coisa que é essa tentativa de criar um método científico, e o método científico, um de seus objetivos um de seus preceitos é a objetividade, né? As coisas têm que ser provadas, né? E só podes provar aquilo que, através de determinados métodos, ainda pode chegar naquela conclusão, ainda pode né? Ainda pode chegar a uma conclusão visível. Então, esse olhar de supremacia, esse olhar que de alguma forma vai para o mundo e dizer eu sou eu e vocês são os outros. E os outros, esse devem ser transformado através dessa mercadoria do olhar, como a Achille Mbembe está falando. E não está presenciando naqueles momentos históricos mais terríveis, né, que é o processo da escravidão transatlântica, e na onde que corpos negros está transformado em mercadorias de olhar. E tem um intelectual brasileira que também, depois também partilha isso tudo no comentários, tudo livros, tudo etc, também partilhando. Mas tem um intelectual brasileira que é tão importante, e inclusive foi a partir dele que começa a estudar isto, que é Rosiane Borges, e ela faz um apontamento muito interessante, além de tudo que está falando interessante, mas tem um apontamento muito interessante nessa questão, porque ela fala sobre isso, de como é que esse domínio, né? Esse domínio de mercadoria do olhar, ou seja, não somente os corpos eram transformados em objetos,
essa passava por uma série de exame. Tem a coisa de, por exemplo, hoje a dente, hoje você tem um músculo não sei quantas, hoje você te serve para aquele perfil, que ali, e através desse olhar, tu vais para a Sanzala, tu vais para aqui, o olhar te redefine, né? Essa chega na América, você encontra um grupo de pessoas que tem uma cultura diferente, e essas são mais de indígenas. Mas a indígena é um nome que vem de um olhar, né? Porque as pensavam que não chegaram na Índia, eles não chegaram no Brasil. Então, essa falácia do olhar também está fazendo no meio mundo de uma forma diferente. Então, acho que até agora, de acordo com o que a Mata fala, até fica muito fácil de não entender o que é a descolonização do olhar. A descolonização do olhar é fazer um exercício de reorganiza, né, o mundo, né, de reorganiza tudo aquilo que é dado a ver, né, tudo aquilo que está diante de nos olhos, quando tem um posicionamento crítico acerca de imagens que não está consome, sabendo, como John Fleur, que as imagens é controlada para estruturas de poder. E falando em estruturas de poder, tem um livro também muito importante que eu recomendo, nós falou lá fazer nosso estudo, que é O Poder Simbólico, de Pierre Bourdieu. E ele é bué esclarecedor nesse aspecto. Ele é um livro é muito técnico, tem uma linguagem acadêmica bué rebuscado, mas talvez um pode tentar fazer um síntese muito rápido de coisa que está falando naquele livro. Ele esta flama, antes da teoria de Bourdieu, tinha duas grandes teorias que falavam, por exemplo, porque é que no mundo apenas 20% de pessoas têm acesso à riqueza e o resto tudo é dominado, né? Que é uma pergunta que não está fazendo sempre, mas para uma hora que a maioria da população é pobre, é desgraçada, né? Para uma hora que nunca começa uma revolta, para uma hora que a mudança não é tão instantânea se mantém cria, né? Que gosta de não muda tudo. Porque, na verdade, historicamente, sempre existe uma espécie de poder, né? De domínio, né? Que é o domínio das forças de organização social. Se antes não pensa, porque, por exemplo, no recua, já que você fala de colonização, não vai para o período da colonização. Qual que era o regime de organização social? Tinha uma monarquia, onde tinha um rei, né, que governava sobre a bênção e o desígnio de uma suposta permissão celestial, né? Tinha uma permissão. E através dessa autoridade, que era dado em parceria com o controle da instituição chamada Igreja, esta fazia com que a população, né, o povo, de alguma forma olhasse a monarquia como aquela que te proveu segurança. Então, um dos primeiros aspectos de controle foi essa ideia da segurança, ou seja, nós somos um povo, não habita naquele espaço ali, não tem um território, não tem aquela ideia de território, sendo que a maior parte do território foi tipo, vai lá, furta o território do outro, mata muito alguém, fica ali, toma e já está, né? Mesmo antes da colonização em si, a própria história da Europa esta mata companheiro, toma terra de companheiro, estabelece fronteiras. Exato. E sempre fala de ambiental um pouquinho mais longe. Acha que esse toma tudo riqueza, esse foi ser baixo, depois mostrou uma sem esse, não puder, a boia canada. Depende de nós, melhor fica quieto, para modo que não tem nada. A nós é cima de nós licença. Então não está falando da fazer, não está tocando o tarança. E mais nada. Exato, sim. E aquela que é a visão também, né? E a parte isso quintada. Exato. Então, um dos argumentos era isso, ou seja, era o poder, o controle através de uma espécie quase de defesa, violência, ou seja, você naquele território ali, a nós não te protegeu, não te deu guarida e não te controlou, e a de certa forma vou devendo essa subserviência. E por outro lado, um outro tipo de poder que domina, que faz com que o povo, a camada, o extrato social maior
está sob o controle de uma minoria, é essa criação dessa coisa que o Cabra falou ali, que é a dependência econômica. De fazer constantemente, acredita que o que você produz é interessante. O que você produz, minta faz gestão e redistribuição daquilo que você produz, porque minta tem o poder da violência, ou seja, se busca contra mim ou se você reclama, não te matou. E então cria um sistema de dependência econômica, onde que regula valor de moeda, valor de trocas de produto, e o que acontece? Voltamos ao olhar. O olhar, a hora que você nasce, você nasce naquele mundo sim, seja na qual época que for. Antes era no feudalismo, agora também continuamos com o mesmo sistema, mas com outro nome, que é capitalismo. Então, você nasce no mundo sim, e até que você bem ganha a capacidade crítica de conseguir entender, mas você está naquele mundo ali, já é muito tarde. Já é uma vida vivido, e é muito difícil conseguir combater um sistema que é superior a nós tudo, né? Que é aquele que depois também chega no terceiro aspecto que o Pierre Bourdieu está falando naquele livro, o poder simbólico, que é o poder simbólico por si, que é um tipo de poder que não é visto, que é um poder invisível e que controla tudo alguém. E se não pensa, não onde que aquele poder invisível está, não onde que pode ser, digamos, exercido através de, se calhar, é falar três coisas, né? Que é falar que três coisas que é estruturante para o ser humano, que é língua, religião e arte e cultura. Então não pensa, língua não é por acaso. Por que algumas pessoas em Cabo Verde são chamadas de doutores? Por que a língua. Sim, por que são chamados? Por que não está chamando? Por que está fazendo parte de nós língua? Quem ensinar não fala aquela? Por que não está tão pessoa que nem é doutor, não está atribuindo um determinado tipo de relação? Por que a língua faz inflexão de gênero? Por que o masculino sempre é dominante? Porque é que, por exemplo, agora não percebe as relações da língua. A língua é feita a partir de palavras. As palavras são criadas para quê? Para nomear um mundo, né? Só que alguém inventou a palavra, né? A palavra que vem do nada, né? Não te fala, mas as coisas têm história. Por exemplo, por que não utiliza? Por que não é ensinado a falar escravo? Por que ainda não continua a utilizar aquela palavra? Escravo, mestiço, etc. Por que não tem no nosso vocabulário certas palavras que foi criado para enquanto que não vem uma provocação, escravo. Mas alguém é escravo? Ninguém é escravo. Alguém foi feito de escravo, né? Há pessoas escravizadas, não é escravo. Porque o escravo é uma categoria ontológica. É como dizer, eu sou um escravo. Tipo, eu sou escravo, tu és mulher, ou tu és não sei quantas. Ou seja, uma categoria ontológica, ela define um ser, ela define uma identidade, né? E o escravo não é uma identidade, é uma posição que o olhar do outro e a coerção do outro colocam um indivíduo. Então, nunca devo utilizar aquela palavra lá, né? Ou então palavras como, por exemplo, mestiço, que também ou mulato, que também no cruzamento de mula com o cavalo. É tudo palavras que têm características pejorativas e que nunca te entende, não te reproduz, né? Não te reproduz várias palavras. Hoje em dia se está a fazer uma grande guerra na questão da linguagem neutra, né? Para uma hora que não se pressupõe o gênero da pessoa com quem você está fala, né? Porque como é que não sabe aquela pessoa é do gênero masculino? Quem que inventou o gênero? Quem inventou a categoria homem? Quem inventou a categoria mulher? Isso tudo foi construído socialmente. Nós é seres sociais e é preciso que nós sempre nos esteja disposto nas nossas discussões a fazer esse trabalho. Ele é tão difícil conseguir colocar numa posição de investigação, de perceber, ok, espera aí, será que não sabe sobre isto? Será que isto é... Por que isto é assim, né? Por que não está pensando que... Porque de onde que também os preconceitos, os medos, pensamentos sobre o mundo, sobre um lugar? Será que nunca é herdeiro, né? Desse olhar, de que a percepção ali? Será que nunca foi educado a pensar assim, através da língua, através da religião?
como eu costumo falar sempre, pode não acreditar em Deus, mas que ele existe, existe, né? Ele está no meio de nós. Ele está sempre aqui. Ele está sempre. Ele é uma entidade reguladora de ações humanas. Quantas vezes nunca está falando, nunca está, por exemplo, nunca acredita no Deus católico, por exemplo, no Deus da religião. Quantas vezes nunca põe a cabeça está falando, ah, Deus, não sei o que, ajuda-me, não sei o que. Estou programado, né? Estou programado. Está tão programado, eu falo, meu Deus, isto, meu Deus, aquilo. E depois não tem outro grande, que está falando com as grandes estruturas de controle, que é a própria arte. A arte que se calhar não podemos falar dele mais uma coisinha mais à frente, não deve ter perguntas para fazer, mas mora que a arte foi, ao longo da história, historicamente, uma forma de fazer com que esse poder simbólico reforça essa ideia de subjugação, né? Não faz um salto para a nossa realidade. Quais são os filmes que vocês veem? Quais são os filmes que vocês veem? Que personagens que estão naquele filme? Canto vez que te aparece um personagem preto, canto vez que te aparece um personagem gay, canto vez que te aparece um personagem mulher que é independente, canto vez que te aparece personagem, canto vez que boja um indígena num filme, canto vez que boja povos aborígenes de Austrália num filme, quanto de visibilidade é que tem acesso a ele, né? Ao mundo. Que recorte de mundo que você está constantemente a consumir, né? É tão importante esse tipo de questões, como se nunca fazer, na verdade, não se contribui para um processo contínuo de permissão de um mundo colonizado, né? De um mundo completamente dominado por um sistema, onde que alguns vão estar sempre beneficiados e os outros nunca vão conseguir, por mais que se criou a ideia de meritocracia, de não, mas você não é capitalismo, se você trabalha, você consegue aceder aos meios de produção, você consegue transcender de classe, porque não, porque a menina atravessou 4 quilômetros para ir estudar, se ela consegue, por que tu não consegues? Não, né? Não te torna o esforço e mérito individual como a culpa ou a solução para algo que é estrutural. Quando não sabe, por exemplo, na casos de... tem um artigo bem interessante falando agora na questão do racismo algoritmo. Por exemplo, por que existe num estudo que fazer nos Estados Unidos, criar um sistema na regime penitenciário para, digamos, de certa maneira, esta flama para prever a reincidência de crimes. Ou seja, se aquela pessoa tinha mais chance de voltar a bater crime ou não. Ficção científica. Ou seja, uma vez bandido, para sempre bandido. Né? Então, o que é que acontece? É claro que a maior parte das pessoas que são presas, a maior parte dos polícias são brancos, a maior parte das pessoas que são presas são grupos periféricos, que são quem? Ciganos, pretos, porque são grupos marginalizados pela sociedade. É óbvio que o algoritmo vai dizer que o nível de reincidência é de pessoas pretas, ciganas, Então, o que é que acontece? Você cria sistemas de controlo, de reprodução de dados que te reincide o que é que já existe na sociedade. Como, por exemplo, como tinha, mesmo que a questão do reconhecimento facial, tem algoritmos treinados treinados por programações por pessoas, né? Os algoritmos não surgiram do nada. Alguém programou os algoritmos. Quem programou os algoritmos, Gantz? Né? Quem é que decidiu os códigos? Né? Quem é que realmente é visto? Quem é que realmente está no protagonismo? Será pessoas pretas, gordas, homossexuais? Será que eles têm acesso a esse? Já não tenho 20 segundos quando termina. Não tem uma pergunta de Soraya. Ok. Soraya, não te pediu para tornar manda aquela pergunta. Não esqueci ele hoje, mas será a chance para não responder. Torna manda, que eu vi, está a perguntar o quão perigoso é aquele pensamento de nunca te importa com a opinião de outro,
ou com visão de outros. Torna em Soraya, não tá volta, minhas volta, meninas. Que conversa interessante, já.